Quero passar aqui para reagir um vídeo que eu vi hoje de um teólogo desses do YouTube que reagiu a outro vídeo tentando, de certo modo, provar a existência de um Jesus histórico. Eu vi bastante boa intenção do rapaz, mas não somente boa intenção resolve nesse caso. Faltou um pouco de honestidade no que se refere à pesquisa do tal Jesus histórico. A gente precisa ser honesto que não existe nenhuma fonte do primeiro século, ou mesmo do começo do segundo século, quando a gente menciona Tácito, Suetônio e até o famigerado Flávio Josefo. Essas são fontes do final do primeiro século e início do segundo século. E mesmo entre essas fontes, a gente não tem ninguém que tenha relato em primeira pessoa, que tenha conhecido essa personagem histórica. Então a gente não tem nem sequer evidências. Pode ser que a gente tenha alguma coisa como indício, mas evidência histórica, prova cabal da existência dessa personagem, não. Aí você pode dizer, não, mas Plínio o Jovem, Tácito, esses caras falaram de grupos cristãos, né? Vou usar entre aspas cristãos, porque esses grupos não eram cristãos no sentido que a gente entende hoje de cristãos. Esses grupos eram associações basicamente de comércio que tinham um patronato, tinha um padroeiro, né? Uma figura que era um patrão, uma patrona, no caso um padroeiro, uma padroeira, para poder trazer em termos mais didáticos hoje em dia. E essa figura, né, vamos dizer assim, essa figura religiosa, teológica, que a história começou a se espalhar, né, essa ideia aí se espalhou. Esses grupos espalhados em várias cidades do mundo mediterrâneo, para onde depois Paulo vai se comunicar e Paulo vai visitar esses grupos, essas associações que vão absorver inclusive o nome de eclesias, mas já existiam essas eclesias, eram parte dessas associações greco-romanas espalhadas por todo o mundo mediterrâneo no primeiro século. Aliás, eram heranças da cultura grega que os romanos também abraçaram e mantiveram. Então, quando os escritos, as primeiras correspondências de Paulo para esses grupos chamados de eclesia ocorrem, eles não estão inventando nada novo. Essas comunidades tinham problemas, ou esses grupos, essas associações tinham problemas e situações muito peculiares e específicas de cada grupo, e eles não têm nada a ver com igreja, na cabeça, no sentido que a gente entende hoje em dia. Então, essas pessoas, esses grupos, dessas associações também não tiveram contato em primeira pessoa com a personagem histórica. Mesmo Paulo tampouco teve contato em primeira pessoa com a personagem histórica enquanto essa personagem, se ela existiu, enquanto essa personagem estava viva. Paulo encontrou, né, supostamente segundo os seus próprios relatos, com uma experiência metafísica. E aí a gente já tem que partir para um outro campo, que não é o campo da história, que não é o campo da factualidade, mas sim o campo da narrativa, do imaginário, o campo do dogma, o campo da crença, da fé, isso é outro campo. Então, enquanto sobra muita fé, muita força de vontade de usar esses historiadores para supostamente legitimar que esses grupos e essas associações tiveram algum tipo de contato com quem teve esse contato em primeira pessoa, isso não resiste à prova da própria história. Isso também não quer dizer que a personagem é uma personagem mitológica. Não, isso também, né, qualquer pesquisador, a pesquisa sobre Jesus hoje em dia aponta para a probabilidade de uma personagem histórica,
mas não a personagem teológica no sentido de que aquela personagem dos textos de Paulo, depois das cartas do Apocalipse, dos próprios textos que a gente chama de Evangelho, os 4 canônicos e os não canônicos, que essa personagem seja a mesma personagem histórica. Aí são outros 500, né? Nem sempre essas personagens são as mesmas. Então, eu queria aqui reagir e indicar. Eu tive uma conversa em dezembro no canal da Ângela sobre contextos de redação do Novo Testamento, onde a gente conversa sobre isso. Foi um papo muito bacana e posso deixar para vocês algumas referências de leitura sobre esses grupos espalhados pelo Mediterrâneo, as funções sociais que cada grupo teve e como esses grupos foram o esteio que os cristianismos do primeiro, segundo século, primeiro, segundo, terceiro século surgiram, né? Até então essa romanização e essa cristianização do Império. Então, mas isso tem uma outra assunto para outro vídeo, na verdade, né? Então, queria só deixar esse react aqui, né? Essa resposta do que eu vi e dizer que falar de um Jesus histórico sem levar em conta o contexto dos redatores dessas histórias, dessas comunidades que intercambiavam, né? Elas intercambiavam esses textos. Isso é forçar a barra, né? Ou então exigir que esses textos sejam históricos e factuais, quando de fato eles apontam mais para problemas de ordem teológica. Um abraço e até a próxima.